Olá a todas e todos, eu sou Bernardo Kipnis. Esse é o vídeo 2, complemento do vídeo 1, que vai apresentar agora o sistema de indicadores utilizado pela ANS. No vídeo 1 vocês viram o sistema de gestão em relação a essa tela de baixo. Agora vocês estão vendo a tela completa com os indicadores também e o sistema desenvolvido para isso. Então eu vou explicar rapidamente, mas vocês têm todo o detalhamento, os cálculos, o glossário dos termos, enfim, de como que ele foi construído, esse sistema, e aqui é mais só navegar um pouco em relação a eles. Então nós temos indicadores simples e indicadores compostos. Os indicadores simples nos dão os quantitativos dos selecionados naquela turma, os que ficaram no ambiente retirado das evasões, também os abandonos, a diferença entre evasão e abandono está lá no texto, aqueles que foram certificados, os não certificados, mas com menção II, e os não certificados com menção MI. E também os não certificados que, apesar de obterem média, como vimos, não atingiram as condicionalidades. Enfim, se colocarmos em cima o cursor, nós vamos ter esse percentual em relação ao total de selecionados para a turma. Então, tivemos, nesse caso, 7,81% de evasões, 10,16% e assim por diante. Então, com esses percentuais, esses indicadores quantitativos simples são criados, transformando os percentuais em proporções. Então, o indicador de evasão passa a ser 0,078, o de abandono 0,102 e assim por diante. Da onde vêm essas cores nos retângulos? Ela indica em que nível se encontra aquela variável em relação a um limite arbitrado. Então, por exemplo, no caso da evasão, se colocarmos o cursor em cima do indicador, nós temos a fórmula, que é a divisão de evadidos por selecionados, e também temos o intervalo em função do nível em que esse indicador se encontra. Então, se ele está em 0,12, 120, igual ou maior, ele está no nível de satisfatório superior. Se tiver entre 0,150 e 0,120, está no nível de satisfatório inferior, e se estiver, que é amarelo, o satisfatório superior é verde, e se estiver em 0,150 ou mais, nesse caso, ficará em vermelho. Como aqui está 0,078, então ele é verde, está no nível de satisfatório superior. E assim em cada um desses indicadores. A gente vê aqui o intervalo dos certificados e o indicador 0,336, ele é baixo em relação ao mínimo estipulado, de 0,470. Nesse caso, ele fica em vermelho e é considerado insatisfatório. Bom, desses indicadores simples, há uma combinação e a composição de indicadores compostos. Então, nós temos o indicador de eficiência, que tem a fórmula aí, não vou entrar em detalhes, mas combina, na verdade, a relação do que é positivo em termos de certificados, embora aqui se leve em conta também os não certificados MI e os MM acima, e em relação aos negativos, que são evadidos, abandonos e não certificados II. Então, nesse caso aqui, esse indicador, ele ficou em vermelho porque está abaixo, em insatisfatório, porque está abaixo de 2,175. Nós temos a eficácia, que é a positividade em relação a um percentual estipulado, mínimo que deve ter, também ficou abaixo do necessário, e aí vem os outros indicadores. E temos um terceiro indicador composto, que é o indicador síntese, que é a combinação do indicador de eficiência, eficácia, acrescido o indicador de certificação, e que também, nesse caso, no curso, nessa turma desse mediador, ficou abaixo do mínimo esperado.
e é porque também o indicador de certificação ficou abaixo também. Aqui o indicador qualitativo, ele é retirado então daquela avaliação do supervisor e finalmente temos o indicador síntese, que é uma combinação, indicador de desenvolvimento do mediador, do desempenho do mediador, que é uma combinação entre o indicador síntese e o indicador qualitativo. Como vemos aqui, nesse caso específico, esse mediador ficou num grau insatisfatório porque ficou abaixo do mínimo esperado dentro dos intervalos. Com isso, nós temos possibilidade de monitorar não só a evolução dos quantitativos no curso, tentando elevar ao máximo o nível de certificação, como também temos uma avaliação, um monitoramento e uma avaliação do desempenho do mediador, principalmente em relação ao indicador qualitativo. Nesse caso, esse mediador foi bem avaliado. Então, essa, de maneira geral, é a visão do sistema de indicadores, que junto com o sistema de gestão forma esse grande sistema da ANS, que é o sistema de gestão e avaliação de desempenho. Então, muito obrigado pela atenção.